Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Mais um sábado chegando e com ele, claro, nossas pílulas inspiradoras do bem. Luz, muita luz e paz aí para o seu coração, para a sua vida. Espero que você esteja bem. E aquilo que eu sempre te digo, se não tiver, com toda certeza, trabalhe aí, né? Seu alinhamento interno com Deus que você vai ficar. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto, puxa vida, eu acho que fantástico, porque embora seja super simples, ele é transformador. Dizer sim para a vida. Dizer sim para a vida mesmo na hora das crises, mesmo na hora dos medos, mesmo na hora das dificuldades. Eu sei que parece muito simples, né? Quando a gente ouve alguém falar, diga sim para a vida, né? Assim, seja otimista, pense positivo. Não, não é simples. A vida não funciona assim. Né? Nós temos dificuldades, nós temos momentos tristes, né? Nós temos assim, instantes em que a gente duvida de si próprio, a gente tem problemas financeiros, comportamentais, de família, não é verdade? Temos problemas sociais enquanto país, né? Problemas mundiais enquanto planeta. Então não é simples, a vida não é simples no sentido de falar assim, vou ver tudo positivo, pronto, mudou tudo. Não, isso é uma aprendizagem. É aqui que mora o segredo, se é que isso é segredo. A gente não vai um dia acordar vendo tudo de uma hora para outra maravilhosamente bem. Nós vamos construir uma visão da vida diferenciada, inclusive em meio das crises, para que a gente possa estar bem, apesar delas, apesar de tudo o que nos rodeia. Se você for estudar a vida dos grandes mestres espirituais e de grandes seres que estiveram aqui no planeta, nós vamos perceber, meus amigos, que todos tiveram graves problemas e nenhum deles nasceu completamente pronto para desempenhar o que desempenhou. Já parou para pensar nisso? O Buda, que é uma grande referência histórica, desenvolveu o budismo, né, com a doutrina magnífica. O Buda teve uma parte de sua existência muito conflituosa, extremamente conflituosa, eu diria. Seja no palácio, lá do Shakyas, né, seja depois 6 anos perambulando na floresta, buscando em caminhos diferenciados, né, trabalhar a iluminação, até o momento em que ele se encontra. Veja você que a história nos mostra Sócrates também como um homem virtuoso, mas com seus conflitos, né? Nas narrativas de Xenofonte, de Platão, como um dos homens mais sábios de todos os tempos, o mais sábio do seu próprio tempo, mas que ainda assim também estava buscando o significado da vida, tentando entender como que as pessoas pensavam e por que elas faziam o que elas faziam, a ponto de ele questionar o porquê do oráculo de Delfos ter falado que ele era o homem mais inteligente do mundo da sua época. Então, Sócrates não nasceu Sócrates. Veja bem, o Buda não nasceu Buda. Pega Jesus, mesmo Cristo, que o maior de todos, nossa grande referência. Nós temos uma história linda de Jesus menino, que é pouco conhecida, Jesus adolescente, mas veja, o próprio Cristo só se revela ao mundo na sua vida adulta, né? Depois dos seus 30 anos. Obviamente, a matriz espiritual perfeita do Cristo estava ali, mas a sua plenitude veio depois de ele superar desafios, conflitos e outras questões mais. Chico Xavier viveu grandes desafios na sua vida. Chico não nasceu o Chico que nós conhecemos. Chico nasceu a criança que teve medos, receios, passou por um monte de provações, mas não desistiu. Então o que eu quero dizer, gente, é que você tem que dizer sim para a vida. Mesmo quando você tiver medo, se sentir na solidão, você precisa dizer sim para a vida. Mesmo quando faltar dinheiro, quando o seu relacionamento amoroso não der certo, diga sim para a vida. Mesmo quando você achar que está sozinho, aprenda a dizer sim para a vida. Nós dizemos sim para a vida, apesar das crises, meus amigos, quando a gente não desiste, quando a gente se esforça para ser melhor a cada dia, quando a gente levanta depois de cair, entendeu? Quando a gente ajuda outros que caíram também a levantar. A gente diz sim para a vida quando a gente se reformula depois de um período difícil, uma fase complicada, mas segue adiante sem jamais desistir. E aí, cedo ou tarde, a vida vai dizer sim para você. Vai dizer sim para os seus sonhos, vai dizer sim para os seus objetivos, vai dizer sim para as suas propostas existenciais, porque você disse sim para ela primeiro. Então diga sim para a vida, antes de querer que a vida diga sim para você. Garanto que pela história da humanidade, esse é o grande caminho, e muita gente não desfrutou disso ainda, porque não está dizendo sim para a vida, embora ache que está. Tá bom?
Eu acho esse um tema fascinante, né? Ai, gente, eu queria fazer uma coisa diferente. Hoje à noite, hoje é sábado, eu não faço live sábados, né? Vocês sabem disso. Normalmente, quando eu faço a live surpresa e tal, eu entro na hora, mas hoje à noite eu queria te convidar para você participar de uma live surpresa, que não é tão surpresa que eu tô te chamando, hoje, às 8 horas da noite, para a gente falar sobre esse assunto. Sabe, como é que a gente prospera no meio das crises? Como é que a gente diz sim para a vida no meio de grandes desafios existenciais, financeiros, como é esse desafio agora que o planeta passa, que o país passa, enfim. Se esse assunto te chamar a atenção e você quiser passar um pedacinho da sua noite de sábado comigo, anota aí que às 20 horas a gente vai estar juntinho te esperando lá no nosso canal do YouTube e do nosso Instagram, excepcionalmente. Combinado? Beijo grande para você, ótimo sábado, muita luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.